Olá, estrategista! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse é o vídeo mais importante que você vai ter visto sobre a profissão social media. Afinal, eu vou te mostrar o que você precisa entregar para o seu cliente, que ele vai te enxergar com outros olhos. Ele vai te enxergar realmente como uma social media profissional e que entrega resultados. E, consequentemente, vai fazer você faturar mais no final do mês. Seguinte, meu bem, dizem por aí que quando você fala todos os tópicos que serão abordados no vídeo, todos os conteúdos entregue, esse vídeo tem maior retenção. Então, eu vou fazer um teste aqui e vou te falar quais são os tópicos que serão abordados aqui, o que eu vou conversar com você hoje. Primeiro, eu vou te falar o que é o calendário editorial, depois vou te falar por que ele serve, os benefícios e as vantagens, e por último, não menos importante, eu vou abrir o Trello aqui com você, que é a ferramenta que eu utilizo, que eu acho muito mais fácil realmente de você fazer e entregar para o seu cliente. Então, se eu fosse você, ficava até o final e, claro, já se inscrevia aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque de nada adianta você se inscrever e não ativar aqui o sininho aqui embaixo, porque esse sininho vai fazer você receber as notificações de quando tem vídeo novo. Então, para você não perder nada aqui do canal da Lailinha, ativa o sininho aqui embaixo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E claro, se você quer acompanhar mais de perto o dia a dia de uma social media estrategista, vai lá no Instagram, @LailaCampos, me siga, que todos os dias eu estou lá compartilhando um pouco mais dos bastidores, das nossas responsabilidades, o que a gente entrega para o nosso cliente da profissão social media. Então, de novo, @LailaCampos. Fala que você veio do YouTube, que eu terei o maior prazer de receber você lá. Bom, meu bem, vamos deixar de conversar e realmente entrar no conteúdo do vídeo. Seguinte, se você já é social media ou se você está estudando sobre a profissão, possivelmente você já escutou o termo calendário editorial, que nós, social medias, precisamos trabalhar no calendário editorial do cliente. Mas lá, o vídeo é sobre faturamento ou sobre calendário editorial? É sobre calendário editorial e eu já vou te explicar por que as duas coisas estão totalmente relacionadas. O calendário editorial é responsável pelo planejamento do perfil do seu cliente e também pela sua organização. Afinal, a gente não vai sentar todos os dias a bundinha na cadeira e produzir conteúdo para todos os nossos clientes. Se você trabalha dessa forma, sinto muito, mas você está ferrada. Porque não tem como a gente trabalhar todos os dias para todos os nossos clientes. A gente precisa ser minimamente planejada, minimamente organizada para deixar conteúdos prontos, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Eu gosto muito de trabalhar ou quinzenalmente ou mensalmente. Depende muito do fluxo de cada cliente e, claro, como que você consegue atender da melhor forma. Mas o intuito do calendário editorial é ter esse planejamento para a gente conseguir distribuir a estratégia as estratégias, na verdade, ao longo do mês. Então, se você, todos os dias, produz conteúdo para todos os seus clientes, sinto muito, além de ferrada, que você vai estar, como eu já falei, você está sendo uma social media postzinho, você está sendo só alguém que elabora postagem, você não está sendo uma estrategista, você não está pensando na estratégia que você vai elaborar para aquele cliente. E o que é essa estratégia? É saber o objetivo de cada post, de cada conteúdo, de cada formato. Então, eu trabalho muito com a estratégia de funil de vendas, que eu acredito que é uma das principais, onde a gente distribui ao longo do mês conteúdos para atrair, conteúdos para ensinar e conteúdos para vender. Então, eu respeito uma porcentagem de cada conteúdo e isso me ajuda a atingir o objetivo da minha cliente no final do mês, seja para crescimento de base, seja para passar maior autoridade e, claro, para vender. Então, o calendário editorial vai me entregar aquela visão macro do perfil do meu cliente. Eu sei o que tem que postar cada dia e isso vai me ajudar a entregar um maior resultado para o meu cliente, atender melhor o meu cliente e, principalmente, para o cliente ter clareza do que vai entrar no perfil dele. O calendário editorial ele é enviado ao cliente, aprovado ao cliente, porque, sinto lhe dizer, o perfil que você gerencia não é seu. O perfil que você gerencia é do seu cliente. Então, eu gosto muito de passar a mensagem no perfil do meu cliente que não tem social media. Quando eu vejo as interações ali, as pessoas achando que realmente é o meu cliente que está falando,
foi o meu cliente que escreveu, foi o meu cliente que produziu, a nossa missão está cumprida. Eu não gosto que as pessoas percebam que tem uma social media trabalhando, porque eu quero realmente que o perfil seja a identidade do meu cliente. Então, eu consigo fazer isso porque eu trabalho estrategicamente. Eu não sento todos os dias e produzo conteúdo para todos os meus clientes. Eu faço um calendário editorial mensal, por mais que talvez eu tenha que entrar nele quase todos os dias, mas seja para colocar informações e não para elaborar estratégias, não para escrever conteúdos, não para fazer carrossel. O intuito do calendário editorial é realmente que o cliente tenha essa visão clara do que vai entrar ali no perfil dele e nos ajuda nesse planejamento e principalmente organização. Porque, meu bem, se você quer faturar alto como social media estrategista, você precisa ter organização como seu sobrenome. Você precisa ser uma pessoa organizada. Você não pode, de forma alguma, todos os dias produzir conteúdo para todos os seus clientes. Lá, mas você fala com os seus clientes todos os dias. Sim, eu falo, mas é para fazer alguns ajustes, é para saber como que foi o post, é para entender, talvez, como que as pessoas receberam aquela informação, aquele conteúdo, enfim, porque o seu cliente é ele que tá ali, ele que sente a audiência, ele é o maior responsável por te passar grandes informações e que vão te ajudar. O calendário editorial, claro, além de te ajudar na organização, no planejamento, algumas informações a gente precisa colocar ali dentro para nos auxiliar ainda mais na questão da clareza para o cliente, para ele enxergar realmente o que vai entrar ali no perfil dele, como que vai entrar, quais informações ele precisa inserir. Então, como por exemplo, você numerar as postagens. Então, você colocar ali, semana 1, post 1, 2, 3, 4. Semana 2, post 5, 6, 7. Aí vai depender muito de como que você distribui a quantidade de postagens, na verdade, né? Que você vai inserir no seu calendário editorial durante a semana, ou durante o mês, enfim, de acordo com o seu pacote ou do que foi contratado. Data das publicações. Então, você colocou lá, semana 1, post 1, dia 31 de agosto. Post 2, dia 2 de setembro e assim sucessivamente. Agora pode ser que fique um pouco confuso na sua cabeça, mas calma que, como eu falei, no final eu vou te mostrar o Trello e vou te mostrar como que eu distribuo, como que você cria um calendário editorial, como que você compartilha com o seu cliente. Combinado? Depois, prazos para a produção de conteúdo. Então, se aquele conteúdo vai entrar, se aquela postagem vai entrar dia 31 de agosto, até quando o seu cliente tem que te mandar o material, seja a aprovação, seja o vídeo, enfim. Temas dos conteúdos, então você vai colocar ali o título, você vai colocar o formato, se aquele conteúdo ele é um carrossel, se ele é um Reels, se ele é uma foto, se ele é um post estático, o que ele é. Então você vai colocar o tema, o título, claro, o formato do conteúdo, tudo isso pode ser em etiqueta, tá? Também vou mostrar no Trello como que você pode fazer. E você vai escrever o conteúdo ali. Então, se for um carrossel, por exemplo, você vai colocar os cards. Card 1 vai ser o título, card 2, texto X, card 3 e assim sucessivamente. Se for um Reels, você vai colocar o roteiro que o cliente tem que seguir para gravar aqui, ou então a ideia que você teve de inspiração para ele seguir e outras informações que você achar necessário para aquele vídeo. Foto ou estático. Então, quais informações você precisa para aquela foto? O cliente tem que tirar ou ele já tem uma pronta? Quais informações você precisa para aquela foto, para ele te mandar? Enfim, tem que ter algum objeto? Não tem que ter? Enfim. E o estático, aquele post simples, né? Não é carrossel, você não arrasta para o lado. Você vai colocar o conteúdo dele ali. E também tem que ter o design. Então, por exemplo, se você mandou o conteúdo para o cliente aprovou, você vai fazer o design, ou você vai delegar, enfim. Quando você vai encaminhar o calendário editorial final para o cliente aprovar, tem que estar ali o design, tem que estar a legenda. Então, todas as informações ficam dentro desse calendário editorial. O cliente aprovou o calendário editorial, você vai pegar o Trello, abrir o Meta Business Suite e fazer o agendamento das postagens. Combinado? Meu bem, eu acredito que depois de tudo que eu falei, ficou claro que você precisa produzir um calendário editorial para o seu cliente. Você precisa sim ter essa organização, ter esse planejamento, dar clareza ao seu cliente do que vai acontecer ali no perfil dele. E eu não quero que você se apegue a ferramentas. Então eu vou te apresentar aqui o Trello, mas lá no início eu trabalhava com Word, por exemplo. Se você não tiver afinidade ali com Trello, tá tudo bem. Mas
Lá no início eu trabalhei com Word, como eu mencionei, e eu via que algumas informações elas ficavam perdidas no Word, eu não conseguia ter um controle. Estava me gerando retrabalhos e eu estava perdendo muito tempo atendendo um único cliente, porque daí eu tinha que ir no WhatsApp, escutar o áudio do cliente de às vezes 2 minutos, buscar informações ali perdidas, às vezes eu não encontrava e subia o post errado, o cliente tinha pedido ajuste, enfim, era uma confusão. E eu quero que você se lembre da frase que eu falei no início do vídeo, que quanto mais clientes a gente atende, maior é o nosso faturamento. E você vai atender mais clientes se você perder menos tempo com um cliente. E isso não quer dizer que você vai prestar um mau serviço, não é isso. É que se você ter acesso às ferramentas que te reduzem esse atendimento, se você conseguir ter afinidade com o Trello, por exemplo, onde todas as informações ficam aqui dentro, você vai levar menos tempo e conseguir atender mais clientes e, consequentemente, faturar mais. Combinado? Então, bom, vamos aqui para minha tela, eu vou abrir o Trello aqui com você e você vai conseguir entender de uma vez por todas como montar um calendário editorial e como enviar ele para o seu cliente. Bom, meu bem, você está na minha tela agora e vamos para a prática. Seguinte, eu criei um quadro aqui do Trello. Então, para você fazer a sua conta no Trello é muito simples. Você vai abrir o Google, colocar lá Trello, vai abrir, você vai fazer a sua conta. Eu faço geralmente com o Gmail. E você está tendo acesso aqui aos meus quadros, a minha área de trabalho do Trello, onde eu utilizo somente para as aulas lá do método, para a jornada, enfim. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um novo quadro. Então, para cada cliente, você vai ter um novo quadro. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, o Trello, ele é totalmente gratuito, mas você tem uma limitação, que se eu não me engano, são de 10 quadros. Então, eu tenho um quadro para cada cliente e conforme o mês vai passando, eu vou arquivando os quadros lá dentro, tá? As listas lá dentro, na verdade. Então, eu faço dessa forma e aí você pode ver como que fica melhor aí para você trabalhar. Vou abrir aqui, ó, eu abri um quadro para um cliente, então geralmente eu nomeio, né, o quadro com cliente, arroba, e coloco o arroba dele do Instagram. Entrando aqui, eu já deixei um pouco preparado para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Seguinte, lembram que eu mencionei que o Trello, o calendário editorial, enfim, vai nos ajudar a ter uma visão macro de toda a estratégia? É exatamente por esse motivo aqui. Então, cada semana eu tenho uma lista, então só para ambientar vocês. Esse retângulo branco que no vídeo está aparecendo meio cinza, se chama lista dentro do Trello, tá? Então, a gente cria as listas para cada semana e dentro de cada lista a gente cria os cartões. Cada cartão será referente a um post. Lá, eu não quero fazer por semana, eu quero fazer por mês. Tudo bem, você vai pegar aqui e arrastar, tá vendo? Você tem essa função, essa facilidade aqui no Trello. Então, você pode vir arrastando. Ah, não, eu quero fazer por mês. Eu não quero fazer por semana igual você faz. Tudo bem, então você vai vir aqui e vai fazer dessa forma. Eu não gosto dessa forma porque parece que não fica visual. Eu gosto mesmo dele separado por semana para eu conseguir enxergar. Enfim, independente, isso não é regra. Você vai ver como que você consegue trabalhar aí da melhor forma. Lá, tem que ter mais informações? Sim, o que eu gosto de colocar dentro do calendário editorial. Primeira lista que eu faço é sobre informações iniciais. Então, vou colocar aqui. E aí aqui eu gosto de colocar documentos. Então, eu coloco o Drive, eu coloco o briefing, toda identidade visual que o cliente tem. Então, eu coloco tudo aqui. Ideias de conteúdos, referências de perfis. Então, todas as informações que foram discutidas ali no briefing, ideias de conteúdos que ela já me mandou, ou então referências de perfis que ela gosta de acompanhar, eu vou inserindo nessas informações iniciais, nessa lista de informações iniciais. Depois, eu coloco uma lista de linha editorial.
Aqui eu gosto de deixar, para mim, muito claro qual é o temão dela, qual é o tema, qual é o teminha. E aí aqui eu gosto de deixar em evidência, ó, eu cliquei aqui no lapisinho do lado, vou alterar a capa e vou colocar dessa forma. Então, temão XXX, tá? E aí eu faço a mesma coisa, capa, aqui, alterar capa, aqui, opa, alterar capa, aqui do ladinho. Então, eu vou colocar qual é o temão, qual é o tema e qual é o teminha da minha linha editorial. Só lembrando, eu vejo muito até aqui um ponto fugindo do tema. Não tanto, mas eu vejo que muitas mesmo social medias confundem linha editorial com calendário editorial. Linha editorial são os temas abordados dentro do perfil. Então, por exemplo, uma dentista especialista em implante dentário. Ela é especialista em implante dentário, mas lá na clínica dela ela faz todos os serviços de odontologia. Limpeza, cárie, que mais? Faceta, enfim. Alinhadores invisíveis, entre outros. Então, qual que vai ser o temão dela? Vai ser implante dentário. Qual vai ser o tema dela? Os demais temas relacionados à odontologia, os demais conteúdos relacionados a procedimentos, né? E o teminha é vida pessoal, não tem como a gente fugir de vida pessoal. E é exatamente essa linha editorial que a gente também divide aqui ao longo do calendário editorial. Enfim, depois eu faço um vídeo só de linha editorial para vocês, mas eu quis aproveitar o gancho para falar essa diferença que eu vejo que muitos de vocês confundem linha editorial com calendário editorial. Mas é diferente. Enfim, então voltando aqui, a gente tem as listas de informações iniciais, linha editorial e eu gosto de deixar uma também de etiquetas. Aqui a gente vai criar algumas etiquetas específicas, como por exemplo, aprovado. Aqui ainda não é criação de etiqueta, tá? Eu só tô colocando os cards, os cartões, aí depois eu mostro como que a gente cria a etiqueta, como que a gente coloca elas no card, quando coloca, enfim. Enviar material, ajustar, escrever conteúdos, agendado, aguardando aprovação. E aí você pode ir criando conforme a sua necessidade. Como que cria a etiqueta? Ó, eu venho com o mouse em cima do cartão, vou colocar no lapisinho, criar, editar etiquetas. E aí aqui você pode pegar uma dessas cores ou clicar em criar etiqueta que ele vai abrir mais cores. Então, geralmente, eu gosto de colocar esses que estão ok. Cor verdinha, aprovado. Enviar o material. Deixa eu colocar aqui, criar, editar etiqueta. Se é para enviar o material é porque ainda está pendente. Então, vamos por amarela. Enviar o resto do texto. Material. Então, vamos colocar aqui. Ajustar. Vou colocar em vermelho. Preciso ajustar. E assim por diante, tá? Não vou criar todas aqui por conta do nosso tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. E o Luiz vai brigar comigo, porque eu só posso ter 20 minutos de vídeo. Eu acho que esse vai ser maior, enfim. Então, eu coloquei as etiquetas e vou criando aqui em editar etiquetas. Então, eu deixo uma lista só para as etiquetas para o cliente entender. Se você quiser, a hora que você clica em cima, deixa eu passar de novo aqui. Cliquei em cima, vai abrir essa outra janela, onde a gente tem a parte de descrição. Então, aqui você pode escrever, colocar a etiqueta aprovado em cartões onde o design mais legenda estiverem ok.
você pode explicar em cada etiqueta. Eu faço isso? Não, porque é meio óbvio, mas fica a seu critério também, tá? Aí, a gente vai entrar no calendário editorial de fato. Eu vou distribuir aqui de novo, porque me dá agonia ver tudo junto. Socorro, Deus! Enfim, peraí. Semana 4, 11, 12. Beleza. Então, aqui a gente entra de fato no calendário editorial. Como que vocês vão inserir as informações aqui dentro? Claro, vocês vão traçar as estratégias de vocês, a gente não vai entrar nesse quesito. Mas como que vocês utilizam, né? O intuito aqui é mais mostrar para vocês a ferramenta de como utilizar essa ferramenta para o calendário editorial com as informações para encaminhar para o cliente. Então, como eu, Laíla, faço? Aqui nas etiquetas também, eu esqueci de colocar os formatos. Carrossel, estático ou foto e Reels. A gente pode fazer, deixa eu criar aqui, rapidinho. Vou criar aqui. Carrossel. Eu gosto de deixar da mesma cor. Estático, foto. Essas etiquetas é para o cliente ter clareza do que vai ser aquele formato, aquele conteúdo, enfim. Vai ser um carrossel, vai ser um estático, vai ser um Reels. Então, aqui, dentro de cada card, é um post. Então, exemplo. Esse post aqui, ele vai ser um carrossel. Vamos pegar o exemplo lá da dentista. E aqui vai ser um conteúdo sobre implantes. Para quem os implantes dentários. Então, aqui é o nosso post. Aqui na descrição, eu coloco os cartões. Então, no card 1 vai ser o título, que é esse aqui. Esse é o título, né? Não vou escrever de novo. O card 2 vai ter outro conteúdo. O card 3 vai ser mais um conteúdo. O card 4 é outro conteúdo. E o card 5 vai ser CTA. Beleza. Card 5 vai ser a CTA. Combinado. E aqui em atividade eu vou colocar a legenda. A legenda... Bom, escrevi o conteúdo. Eu vou mandar para o cliente com... eu não fiz a etiqueta, né? Deixa eu criar uma nova etiqueta aqui. Aguardando a aprovação. Vocês podem criar a etiqueta aqui dentro também, né? Como vocês viram. E eu gosto muito de utilizar esses membros aqui. Então, quando o cliente entra dentro do calendário, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, você coloca ele como membro. Deixa eu colocar eu como membro aqui, para vocês enxergarem. Aí a fotinho dele vai ficar aqui embaixo. Então, vai ficar muito claro para ele onde está parado esse cartão. Se é nele ou se está comigo ou com a minha designer, porque eu tenho uma designer junto comigo. Então, fica mais claro para o cliente, para você principalmente, né, estrategista, enfim, aonde que está esse card. Você viu o rostinho da designer? Tá com a designer, então preciso cobrar design. Não, tá com o cliente. Cliente, você precisa aprovar. E assim, sucessivamente. Vamos para o post 2. Tudo sobre clareamento dentário. Clareamento dentário ou clareamento dental? Acho que é dental, né? Esse aqui vai ser um Reels. Então, eu vou vir aqui. Você pode colocar, né? Ideia de conteúdo. Dá um Ctrl V aqui, vai aparecer o link. Ou script para vídeo. E aí, você coloca aqui também. Aqui embaixo, você vai colocar a legenda. Beleza. Então, esse aqui também, aguardando a aprovação. Cliente aprovou, vai enviar o material. Combinado? Lá, quando que eu envio o calendário editorial para o meu cliente?
Eu, Leila, trabalho da seguinte forma. Principalmente se são os primeiros meses, antes de produzir design, enfim, eu gosto que o cliente aprova os conteúdos. Ele aprovando o conteúdo, aí eu disparo para design. O que estava acontecendo comigo? Eu não passava por essa aprovação para o cliente e aí ia para design e a design tinha que ajustar depois. Porque o que eu coloquei ali, é muito raro isso acontecer. Mas eu prefiro. Por exemplo, eu fiz o briefing hoje. Daqui 5 dias eu já produzi esse calendário editorial. E aí eu mando para o cliente dá uma passada nos conteúdos, vê se é isso mesmo, faz alteração, escreve algumas coisas, porque tem alguns conteúdos que o cliente precisa escrever, vai muito de posicionamento, do conhecimento dele, então eu prefiro mandar para ele escreve algumas coisas, eu reestruturo fazendo marketing e aí eu disparo para minha design. Completando com design e legenda, aí é o envio final, vamos dizer assim, para aprovação do cliente. Então, eu gosto dessa dupla verificação do cliente em relação a conteúdo primeiro, e aí depois que faz design, que ele faz o vídeo, que eu edito, enfim, aí sim vai para ele para aprovação final, tá? Então, o cliente aprovou, então tá aqui, aprovado, e você já pode agendar. Em relação à data, você pode colocar aqui, ó. Aqui ficam as datas para você ajustar. Esse post vai entrar amanhã, 30/8, porque quando eu tô gravando o vídeo é 29, 30/8. Então, você vai ver, ó, que já vai ficar amarelinho, que já tá quase na hora. E aí, é muito legal o Trello, porque ele vai disparar para quem tá como membro daquele cartão. Então, se for o cliente, ele vai saber que tá na hora, né? Tá na hora dele mandar o conteúdo, enfim. Ou então você pode colocar a data aqui também, tá? 30/8 às 18 horas. Exemplo. Depois que você completou todo o calendário editorial, eu gosto de colocar mais uma lista aqui. São os conteúdos agendados. Agendou, por exemplo, esse conteúdo aqui já tá ok? Vem pra cá. E aí você vai fazer isso sucessivamente para todos os conteúdos. Chegou o final do mês, lá eu preciso produzir um novo calendário editorial. Você vai vir aqui nos 3 pontinhos, arquivar essa lista. Arquivou, você vai ter o calendário editorial aqui de novo. Lá, arquivei sem querer. Você vai vir aqui no cantinho, 3 pontinhos, itens arquivados, alternar para a lista, está aqui, enviar para o quadro e ele volta. Tá ok? Lá, como que eu faço para anexar o design? Você falou que tem que estar o design aqui. Quando você, vamos de novo, clica aqui em cima, a gente tem esse card, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, em anexo, escolher um arquivo, ele vai abrir, né, a sua pasta. Ou então, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vir para cá. Quando você utiliza o Trello gratuito, você precisa cuidar só com o tamanho do arquivo. Tem alguns arquivos que ele não aceita. Então, cuide com isso. Lá, como que eu compartilho esse calendário editorial para o meu cliente? Como que eu envio esse calendário editorial para o meu cliente? Vocês vão vir aqui em cima, coloca compartilhar. E aí, vai aparecer essa outra janela. Vocês vão colocar criar link, copiar link e o link está copiado. Você vai entrar lá na conversa do WhatsApp, enfim, dá um Ctrl+V e ele vai ter acesso a todo esse calendário editorial. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Trello, coloquem aqui nos comentários que eu volto para responder. Tá bom, meus bens? Bom, meu bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha ficado claro para você o quão importante é você produzir o calendário editorial para o perfil do seu cliente, se você quer ser vista como uma social media estrategista profissional e principalmente atender muitos clientes e faturar ainda mais no final do mês. E mais uma vez eu vou deixar o convite para você que quer acompanhar mais de perto o dia a dia de uma social media estrategista, o meu Instagram, @LeilaCampos. Me conte o que você vê aqui do YouTube, que eu terei o maior prazer de falar com você. Tudo bem? E se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e também deixe ideias de vídeo, o que você quer ver aqui pelo canal, que eu vou fazer ao máximo para trazer esse conteúdo aqui para você. Se inscreva aqui novamente, deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.